Olá, Rodrigo. Espero que esteja tudo bem com você e seus familiares. Hoje eu venho apresentar a você a resolução dos meus problemas de 1 a 5. Então, no problema número 1, nós devemos fazer uma revisão sobre o modelo MOS. Então, a primeira questão nos pede para abordar sobre a região forte. Então, nós temos a região fraca, média e forte. E a região forte, ela é caracterizada pela o surgimento, né, da inversão de canal, ou seja, nós já temos o nosso canal definido e nós temos a passagem de corrente entre o nosso dreno e o nosso source. Ademais, devemos falar sobre os levels, né? Então, nós sabemos que existem vários levels para as equações do transistor e isso se dá justamente pela complexidade de cada uma e quais parâmetros serão levados em consideração, uma vez que, à medida que nós aumentamos os levels das nossas equações, mais parâmetros irão surgindo. Sobre a impedância RO, a gente sabe que a impedância RO ela pode ser escrita como a derivada parcial de IDS sobre VDS, isso é elevado a menos 1. Né? Então, a impedância RO é o inverso da nossa condutância GDS. A nossa transcondutância ela é dada também pela derivada parcial ou a derivada do nosso IDS por o nosso VGS agora, né? Então, a gente pode descrever a nossa transcondutância pela derivada de IDS por VGS. Por fim, nós temos aqui as nossas curvas de entrada e de saída do nosso transistor, né? Então, aqui nós temos a nossa região de cutoff do nosso transistor e a partir do momento que o valor de VGS é maior do que o de VT, nós temos o surgimento do nosso canal, né? Então, a gente tem a região de inversão de canal e aí nós começamos a ter corrente sobre o nosso transistor. Aqui no outro gráfico nós podemos ver de uma maneira mais nítida, temos a nossa região de cutoff, a nossa região de triodo, onde o valor de VGS é maior que o de VTH, só que o valor de VDS é menor que VGS menos VTH. E a nossa região de saturação, onde nós temos que VDS é maior que VGS menos VTH. Já para o nosso problema número 2, iremos continuar a nossa revisão sobre o MOS, só que agora de uma maneira mais aprofundada. Então, primeiramente, nós devemos falar sobre o RDS e o GDS. Então, o GDS, né, que é a nossa condutância, como foi dito no problema anterior, ele é dado pela derivada de IDS por VDS. Então, o nosso RDS, que seria algo como a nossa impedância RO, só que numa visão DC, né, e a impedância é vista de uma forma AC, a gente consegue ver pela derivada da equação da região de triodo e da equação da região de saturação que na região de triodo a gente vai ter, né, o valor do nosso RDS variando de acordo com os parâmetros do nosso transistor. Contudo, se a gente analisar a equação da região de saturação, nós vemos que não temos o termo VDS. Então, quando fizermos a derivada, né, da corrente aqui, ela será igual a zero. Ou seja, o nosso resistor RDS na região de saturação, ele tem um valor infinito, né? Então, está de acordo com o que nós vimos na teoria. Para um transistor ideal, o nosso valor de RDS ele é infinito. Ademais, temos a modulação do comprimento de canal, que nós podemos ver de forma nítida aqui nas imagens abaixo. A modulação do comprimento de canal ela aparece quando o nosso transistor está operando na região de saturação, né? Então, o nosso transistor, por ele não ser perfeito, né, nós devemos levar em consideração o efeito Early. Então, quando ele chega na região de saturação, por não termos um resistor infinito aqui, ele vai ter um aumento na sua corrente à medida que você aumenta o valor de VDS, apesar de não ser isso que nós vimos aqui em cima num transistor ideal. Mas como nós estamos trabalhando com transistores reais, né, então nós temos esse tipo de comportamento. Por fim, nós podemos ver aqui os gráficos, né, nós temos aqui os plottings do nosso problema 1, né, então aqui nós temos a nossa curva de saída, aqui plotado com diversos valores, né, de L e W.
Então, aqui é sem alteração alguma. Aqui com 5x, 10x e 50x. E aqui a gente consegue ver, né, que o lambda, ou seja, a modulação do nosso comprimento de canal, ele tem pouco efetividade quanto maior for o nosso W, né? E é algo que a gente consegue ver aqui quando nós colocamos o termo 1 mais lambda VDS aqui na nossa equação de ds da região de saturação. Então, quanto maior o nosso W, o nosso L, né, essa razão aqui, maior será o comprimento do canal do nosso transistor e menor será esse efeito, né, essa visibilidade do efeito na nossa curva. Então, se a gente quer minimizar a modulação do comprimento de canal, é só nós alterarmos o tamanho do comprimento do nosso canal, que quanto maior for, menor será o efeito sobre ele. Então, no nosso problema número 3, iremos tratar sobre o modelo de pequenos sinais do transistor MOS. Então, aqui nós temos uma topologia fonte comum que iremos utilizar em nossos estudos. Iremos fazer a CTT do nosso amplificador a fim de encontrar o melhor ponto quiescente para o seu funcionamento. Então, nós temos aqui com a variação de L de 350 nano, aqui de 850 nano e aqui de 1350 nanômetros. O CTT que nós iremos escolher será o primeiro, uma vez que a sua linearidade entre o intervalo A e B é maior, né? Então, isso implica numa menor distorção do nosso sinal, ainda que a região aqui de linearidade seja pequena. Então, montado o nosso circuito e colocados os devidos valores para o nosso ponto quiescente aqui, iremos fazer uma transiente e encontramos um ganho de aproximadamente 14,2 volt por volt, uma vez que temos 10 mili na nossa entrada e aqui temos um valor de sinal de saída igual a 142 mili, né? Então, fazendo a divisão da variação do sinal de saída pelo de entrada, nós encontramos um ganho de 14,2 volt por volt. Construindo agora o modelo de pequenos sinais, temos aqui o nosso fonte comum, né? Então, a gente sabe que o transistor MOS ele é uma fonte de corrente controlada por tensão. Então, temos aqui a montagem do nosso circuito com um determinado valor de RO, nosso determinado valor de RD da topologia anterior. Então, fazendo a simulação transiente aqui, nós podemos ver que o nosso sinal de entrada está com uma variação de 10 mili e o nosso sinal de saída está com a variação de 142 mili, né? Ou seja, temos o nosso ganho de 14,2 volt por volt. Então, dessa forma, nós conseguimos validar o modelo de pequenos sinais e vermos que ele é uma excelente aproximação para as topologias que nós montamos. Então, caso tenhamos algum erro, podemos construir um modelo de pequenos sinais e tentar identificarmos esse erro a fim de corrigir. Tanto agora, na parte de circuitos integrados, iremos discutir sobre o problema 4. Então, no problema 4, iremos estudar sobre espelhos de corrente, que são nada mais nada menos do que circuitos utilizados para pegarmos uma corrente de referência e espelharmos nas demais partes do nosso circuito. Então, aqui nós temos um espelho de PMOS, iremos espelhar a corrente de referência de 1 mV. Nós podemos ver que, caso os transistores aqui sejam iguais, a nossa relação entre a corrente de saída, por assim dizer, aqui chamada de IDQ2, que é a corrente que passa nesse ramo, sobre a corrente de referência, depende somente da relação de W e L, né, das dimensões dos nossos transistores. Então, caso queiramos mudar essa relação aqui, é só mudar os valores de W e L dos transistores, aqui no caso o M18 e o M19. Então, para o nosso circuito dado, né, o nosso circuito, nós devemos polarizá-lo da seguinte forma: 1/3 da tensão de alimentação sobre o espelho e 2/3 sobre a carga. Então, podemos ver aqui que o nosso circuito atende o requisito, né, já que temos 2 volts sobre o espelho e 4 volts sobre a carga. Agora, devemos construir uma nova topologia, colocando um PMOS agora como carga ativa do nosso circuito. Para isso, iremos adicionar um novo estágio de espelho de corrente e iremos mudar um pouco os valores de W aqui dos nossos transistores, a fim de mudarmos a relação da queda de tensão sobre os determinados estágios.
Então, aqui no nosso primeiro espelho, iremos ter agora uma queda de 2/3, a fim de que aqui tenhamos 1/3 na queda de tensão, como podemos ver, e aqui temos os 2/3, como podemos ver, para que assim tenhamos aqui no nosso PMOS de carga ativa a queda de 2/3, como deve ser estipulado o nosso circuito, né? Então assim conseguimos validar a nossa topologia construída e podemos ver que os valores de corrente sobre os transistores é a mesma. Então, podemos ver também o funcionamento do espelho de corrente de maneira funcional. Então, no nosso último problema, iremos juntar os conhecimentos do problema número 3 com o problema número 4. Então, iremos construir uma topologia fonte comum com um espelho de corrente. Então, aqui nós temos o nosso espelho em PMOS e nosso fonte comum em NMOS. Feitas as devidas simulações de operation point do nosso circuito e adquirindo os valores lá encontrados, temos que o nosso ganho é de aproximadamente 49,17 volt por volt. Se nós virmos aqui na nossa simulação transiente do nosso circuito, veremos que o valor está bem próximo, né? Já que temos um valor de amplitude aqui de pico a vale de 1 mV e o nosso pico a vale aqui da nossa saída de aproximadamente 48,2 mili, né? Então fica bem próximo do valor aqui encontrado. No mais, devemos fazer o cálculo da frequência de polo e da frequência de ganho unitário do nosso circuito. Então, para a nossa frequência de polo, foi encontrado que seria aproximadamente 51,78 kHz. E para a nossa frequência de ganho unitário, seria de aproximadamente 2,55 MHz. Então, aqui nós temos uma simulação AC do nosso circuito, o valor de ganho em dB, que está bem próximo, né, do valor aqui encontrado, que deu, se não me engano, aproximadamente 33,8, né, 34. Então, fazendo aqui a queda de 3 dB do nosso ganho para encontrarmos a frequência de polo, temos que o valor da frequência é igual a 49,6 kHz. Então, ou seja, né, 47. Está um pouco abaixo aqui do valor da frequência calculado, mas nada que importe tanto no circuito, uma vez que aqui a gente está levando em consideração outros parâmetros para ser feitos os cálculos. Por fim, temos a nossa frequência de ganho unitário de aproximadamente 2,42 MHz, né? Então, novamente, bem próximo da frequência de ganho unitário que nós calculamos. As determinadas variações, como foi abordado, estão interligados com o tipo de cálculo que o Synops faz e também aos parâmetros que ele leva em consideração, né? Uma vez que aqui nós estamos fazendo cálculos desconsiderando bastante coisa e provavelmente aqui ele coloca, né, leva em consideração outros parâmetros. Então era isso, Rodrigo. Muito obrigado pela atenção e até mais.